Olá, meu nome é Manuel Massa Della Luce, sou mestrando em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa e meu trabalho ele é intitulado Resposta da frequência cardíaca em corredores de rua, utilizando camisa com proteção ultravioleta durante exercício em ambiente quente com radiação solar artificial. O meu orientador é o professor Thales Nicolau Primula Gomes. Bom, a termorregulação é o mecanismo de manutenção da temperatura interna do corpo, onde essa manutenção da temperatura interna do corpo ela se dá através de processos de perda e ganho de calor. Hoje a gente destaca 4 processos principais que são relevantes para esse balanço térmico, que é a condução, a convecção, a radiação e a evaporação. Além desses 4 processos, é importante destacar também que o metabolismo corporal ele também é relevante no balanço térmico do indivíduo, de forma que durante a prática de atividade física, existe um aumento do metabolismo durante a realização da mesma, o que causa uma maior produção de calor corporal do indivíduo. Uma maior produção de calor corporal do indivíduo ela vai influenciar diretamente nesse balanço térmico do sujeito. É importante destacar também que o ambiente ele também possui relevância no balanço térmico do corporal, uma vez que é importante destacar que a radiação solar influencia diretamente na capacidade de exercício, alterando as respostas cardiovasculares, onde a literatura evidencia o aumento da frequência cardíaca associado a maiores níveis de radiação incidida por metro quadrado durante a realização de exercício físico em ambiente aberto. Ou seja, quanto maior a quantidade de radiação incidida no indivíduo, maior vai ser o estresse cardiovascular que o indivíduo vai possuir, em especial durante a realização de atividade física. É interessante ponderar também que a vestimenta é um fator de estudo dentro da termorregulação, uma vez que a vestimenta é considerada uma barreira termorregulatória. Como seria essa barreira termorregulatória? Uma vez que existe a pele no indivíduo e o ambiente, a roupa ela se apresenta no meio desses dois elementos, alterando assim o balanço térmico do indivíduo, uma vez que o ambiente não vai conseguir dissipar ou fazer com que a pele aumente sua temperatura, assim como a pele não consegue receber calor do ambiente ou dissipar sua temperatura. E dessa forma, é evidenciar também que, dependendo do tipo de vestimenta que o indivíduo utiliza, esse tipo de vestimenta ele vai ocasionar em alteração de resposta fisiológica, onde a literatura destaca principalmente 2 fatores que alteram a resposta fisiológica do indivíduo, que são a cor e os tecidos. Cores escuras, elas possuem capacidade de absorver maior quantidade de calor comparado a cores mais claras, o que resulta numa maior temperatura corporal. E os tecidos, quando eles são comparados com tecidos sintéticos e tecidos naturais, como a lã, não existe um consenso de qual seria o que prejudica mais esse balanço térmico do indivíduo, de forma que a literatura aponta tanto que tecidos sintéticos são piores para o balanço térmico, assim como tecidos de lã são piores para o balanço térmico. Porém, o objeto de estudo especificamente do meu estudo se deve ao seguinte: não se sabe o efeito específico da utilização com roupas com proteção ultravioleta nas respostas de frequência cardíaca durante o exercício. E com isso, o objetivo do meu estudo foi comparar as respostas de frequência cardíaca de corredores de rua utilizando camisa com proteção ultravioleta, que seria o grupo CUV, e sem proteção ultravioleta, que seria o grupo SUV, durante exercício físico autorregulado, realizado em ambiente quente e com radiação solar artificial. O método do meu estudo, a amostra constituiu de 9 corredores de rua, com idade de 28 anos, mais ou menos 6, e era superfície corporal de 1,88 m, mais ou menos 0,08 metros quadrados. E todos esses corredores eles possuíam um treinamento regular de corrida durante a semana, de forma que eles conseguiriam realizar um treino com um volume de 10 km e uma única sessão de exercício. Essa figura esquemática ela representa as fases das coletas de dados, onde a primeira visita ela foi uma visita de caracterização, onde eram aplicados questionários, foi medido a dobra cutânea e, por fim, o indivíduo ele era submetido a um exercício progressivo para determinação indireta da capacidade cardiorrespiratória do mesmo.
seguido de uma visita de familiarização com o objetivo de evitar qualquer aspecto de ansiedade no indivíduo, onde o mesmo ele era submetido ao exercício físico autorregulado em um protocolo de corrida de 5 km, associado ao ambiente quente e com radiação solar artificial, que era feita através de uma lâmpada mista. O ambiente ele era aquecido através da utilização de aquecedores, onde a temperatura ambiente na sala de experimental ela foi de 32,3 mais ou menos 0 graus Celsius. Já na terceira e na quarta visita, o indivíduo ele fazia um protocolo de corrida de 10 km, associado ao ambiente quente e radiação solar artificial, onde era fornecido ao mesmo dois tipos de camisa. Uma camisa com proteção ultravioleta e outra camisa sem proteção ultravioleta. Ressaltas, entretanto, que essas camisas elas eram escolhidas de forma aleatória e o indivíduo ele não sabia qual camisa ele recebia. A camisa possuía a mesma cor e o mesmo tecido, só alterando, nesse caso, a proteção ultravioleta em uma e a ausência de proteção ultravioleta em outra. O indivíduo ele fazia uma corrida de 10 km de forma autorregulada, ou seja, ele controlava a velocidade que ele achava mais interessante naquele momento, e a cada 100 metros de exercício, a frequência cardíaca do indivíduo ela era medida. Para análise estatística, foi utilizado o software SigmaPlot, o teste de normalidade Shapiro-Wilk. Para a amostra de distribuição normal, os dados foram apresentados em média, mais ou menos em padrão, com nível de significância adotado de 0,05. Foi feito o teste ANOVA two-way para a interação dos fatores, que seria o fator distância e o fator grupo, SUV ou CUV. Esse gráfico ele apresenta a resposta da frequência cardíaca durante o protocolo de exercício, onde no eixo X está representando a distância percorrida durante o indivíduo e o eixo Y a resposta de frequência cardíaca durante o indivíduo. Para a identificação dos grupos, o grupo com a bolinha sem preenchimento significa o grupo com a camisa sem proteção ultravioleta, enquanto o grupo com a bolinha preenchida significa o grupo com proteção ultravioleta. O símbolo da cerquilha ele está representando o momento em que as diferenças entre os grupos, em que ocorreram diferenças entre os grupos, onde foram apenas 3 momentos de diferença entre os grupos, onde essas diferenças elas não são relevantes para o estudo, uma vez que elas são diferenças muito pontuais, elas não alteraram a performance do indivíduo. É interessante destacar, no entanto, que o grupo sem proteção ultravioleta, representado pela bolinha branca, ocorreu uma diferença significativa da frequência cardíaca comparada ao momento inicial durante o exercício a partir do momento 0,7 km de exercício, representado pela cruz. Enquanto o grupo com proteção ultravioleta, essa diferença comparada ao momento inicial, ela ocorreu a partir do quilômetro 1,6 e se deu até o final do exercício. O símbolo representando essa diferença se destaca por esses dois positivos, um em cima do outro, no gráfico apresentado. E o que a gente conclui através desse estudo? A camisa com proteção ultravioleta ela não alterou a resposta da frequência cardíaca entre os grupos de uma forma relevante, apenas em momentos pontuais. E qual que seria a explicação para isso? A camisa com proteção ultravioleta, embora ela possa ter impedido o aumento de calor vindo de radiação da lâmpada, o ambiente ele também era todo aquecido com aquecedores. E como já foi evidenciado no início da apresentação que o processo de convecção e condução também alteram o balanço térmico, apenas a utilização da camisa impedindo o ganho de calor oriundo de radiação, ela não foi suficiente para alterar a resposta de frequência cardíaca durante o protocolo de exercício, uma vez que o ganho de calor também se dava através de outras fontes. Agradeço a CAPES, CNPq, pelo patrocínio da pesquisa, a UFV pela oportunidade de formação e o Simpósio de Integração Acadêmica pela oportunidade de apresentar meu trabalho. Muito obrigado.